Olá, bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por isso, né? Na meditação de hoje, eu quero ler para você 1 Pedro 5, versículo 6 até a 9, para fazer um levantamento, um questionamento sobre essa palavra e uma reflexão do que ela diz respeito à nossa vida, né? Então, 1 Pedro 5, de 6 a 9, diz o seguinte: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora presta atenção nesse próximo versículo. Resistir-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, o que é que esse texto quer dizer para nós? Ele quer dizer para nós o seguinte, que cada cristão, ou seja, cada pessoa, mas como a gente está falando, né, de cristão, cada cristão tem a sua história. Eu tenho a minha história, você tem a tua história, enfim, cada um tem a sua história. O problema é que as pessoas têm uma tendência de ficar olhando para a sua história e se lamentando por sua história e criando todo um arsenal de informações em torno da sua história. Como se as pessoas estivessem interessadas em ficar ouvindo a sua história. Ninguém está interessado em ficar ouvindo a nossa história. Sabe no que as pessoas estão interessadas? É em ver a nossa fé, é em ver a nossa conquista, é em ver o nosso potencial. Aquilo que as pessoas olham e falam, nossa, mas que diferença, né? Eu quero ter uma vida assim, eu quero levar uma vida assim, eu quero ver qual é o segredo. Então, a palavra já diz, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quem fica olhando o passado é como se tivesse ancorado, né, no porto da vida e sendo impedido de navegar na vitória, na conquista que lhe é proposta. Não podemos ficar olhando. Aí as pessoas ficam olhando para o passado, né? E se lamentando e falando, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Ah, se eu voltasse, né? No tempo, quanta coisa diferente eu faria. Olha, Deus é o Deus do agora, o nome dele é Eu Sou. Se nós estamos com ele, o dia de hoje é o dia dele realizar grandes coisas, grandes conquistas em nossa vida, dele operar maravilhas na nossa vida. Mas tem um detalhe, nós somos coparticipantes disso aí. Se você olhar lá em Romanos, me parece que em Romanos, não me lembro agora, diz assim, nós somos lavoura de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Jesus, quando ele estava encerrando o seu ministério físico aqui na terra, né, ele diz que nós faríamos as obras que ele fez e maiores ainda faríamos. É um potencial que está liberado do reino celestial para nós. Agora depende de nós nos posicionarmos nisso aí. De nós tomarmos mesmo, de fato e de verdade, né? A conquista que nós vamos, nós caminharemos, nós batalharemos, nós vamos, né, tendo em vista, tendo foco a nossa vitória. Não ficar olhando para trás. Quem olha para trás não contempla o futuro. Aí às vezes as pessoas falam, mas você não vive o meu sofrimento, né? Você não passou pelo sofrimento que eu estou passando ou que eu passei. Olha, Deus não está interessado no nosso sofrimento e no nosso passado. Ele está interessado no nosso potencial. Ele está interessado em que nós sejamos cartas lidas
E quão maravilhosa é a notícia boa, né? A palavra do Senhor diz lá em Isaías: quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Que nós somos anunciadores de boas novas. O cristão tem que ser anunciador de boas novas. Ele tem que trabalhar nessa esfera celestial. Ele tem que trabalhar com esse argumento, ele tem que trabalhar com esse potencial que Deus já preparou para cada um de nós. A palavra do Senhor diz: meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das vossas necessidades. E não está sendo dito apenas necessidades físicas, né? Eu preciso de uma roupa, eu preciso de comer, eu preciso de me locomover. Não, é principalmente as necessidades espirituais. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós precisamos, né, como cristãos, favorecer isso na nossa vida. Com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Tem pessoas que você vê nitidamente, você conversando com elas, você nota que elas estão ancoradas na vida. Elas lançaram a sua âncora de lamento, de inconstância, de medo, e pararam por aí. Não contemplam mais, né, aquilo que Deus tem para eles na sua vida. Não importa a tua idade, não importa onde você mora, não importa a tua condição física, não importa a tua condição monetária. Tudo isso é possível render e transformar em bênção, porque o nosso Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Ele é o maior interessado. Imagina, você diz que serve um Deus que pode tudo, mas você vive se rastejando. Não. Temos que dar chance para Deus, e isso começa em nós, no nosso posicionamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Tem que estar segundo a sua palavra. Então não fique se lamentando. Deus não está interessado em nessa história de falência. Por quê? Porque Ele sabe o potencial. Tem um texto, me parece que lá em Jeremias diz assim: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para você? Ficar se lamentando porque você não teve um lar no passado, você não teve, às vezes, um pai presente, uma mãe que sabia trabalhar e te escutar, e trabalhar no sentido de trabalhar com você, de estar ali, né, de ser amiga, de ser companheira, de compartilhar as vitórias. Talvez você seja igual eu, perdi minha mãe muito cedo, e a vida foi um tanto dura a partir daí, porque a gente perde um referencial. Foi bem na minha adolescência. Então, se eu fosse olhar para o passado, provavelmente eu não estaria aqui gravando uma pequena meditação a respeito disso e dizendo: olha para Deus. O salmista diz assim: eu olho para os montes, olho para as montanhas, da onde me vem o socorro? Aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permite que meus pés vacilem, porque não dormita, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molesta o sol, nem de noite a lua. Olha que maravilha. E em outras circunstâncias, o salmista também, né, disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande, olha só, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temo mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, tua palavra, teu cajado, o Espírito Santo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, todos os dias, todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Ah, meu irmão, se uma palavra dessa não enche o teu coração, ah, minha irmã, se uma palavra dessa não faz você levantar a âncora e partir para aquilo que Deus tem na tua vida, de vitória, de potencial, de graça, de bondade, de misericórdia, então eu não sei o que pode mudar a tua história. Então pense nisso. Chegue para Deus, o papai, o Abba Pai, papaizinho querido, e fale: eu estou levantando a minha âncora e eu quero partir para o porto que o Senhor tem preparado para mim. Você tenha uma semana abençoadíssima e que você possa receber uma graça toda especial desse Deus todo especial que nós servimos e glorificá-lo em espírito e em verdade. Bem, Deus te abençoe muito, muito, muito. Você é uma pessoa importante para Deus, não se esqueça disso. Glória a Deus.